Não podem haver dois titãs alfa. Essa foi uma frase dita pela Elaine Andrews em Godzilla vs Kong. Mas afinal, o que exatamente é um titã alfa? E como que um titã alfa se torna titã alfa? Vamos ver isso agora. Peter aqui! Godzilla é o grande titã alfa do Monstroverso, ele é responsável por manter o equilíbrio do planeta e por manter os titãs adormecidos. Mas por que o Godzilla? Já parou pra pensar nisso? Por que tem que ser o Godzilla o responsável por tudo isso? Ele sempre foi um titã alfa ou ele era um beta que se rebelou contra um alfa? É o que a gente vai ver agora, depois do seu like. A gente tá aqui, galera, há 10 anos. Vamos completar 10 anos, já completou, tem que até ver o calendário. Sempre trazendo pra vocês vídeos nerdísticos todos os dias, 3 vídeos por dia. Eu amo esse trabalho, vocês me proporcionam isso, então eu sou muito feliz. Então, tô convidando você que não conhece ainda, ou que tá até hoje relutando pra se inscrever, se inscreve no canal, vai ajudar pra caramba o nosso trabalho. Você não tem noção como a tua inscrição ajuda muito, é um motor muito grande, uma gasolina muito grande pro nosso trabalho. Obrigado pela tua inscrição, te garanto que você vai sempre ficar informado do que tá acontecendo agora no mundo da cultura pop. Obrigado. Bom, no grupo de animais que vivem em bando, o alfa é visto como um líder, sabe? Aquele que guia o grupo, aquele que se sobressai em relação aos outros. É realmente o líder, entende? Entre animais caçadores, o alfa costuma ter algumas regalias, como por exemplo ser o primeiro a comer a presa. Já num grupo de herbívoros, tipo elefantes, gorilas, o alfa não é só responsável por guiar o bando, mas ele também é a primeira linha de defesa do bando. Ele é aquele que se coloca na frente do predador e o restante do bando. Ele fica na frente ali de escudo. Mas como é que isso se aplica aos titãs se eles não agem em bando? Galera, uma coisa que vocês precisam entender é que nenhum titã nasce com uma etiqueta escrito alfa ou beta. Nem os titãs e nem os animais selvagens que a gente conhece, ninguém. Essas nomenclaturas, esses nomes, né, foram criados pelos próprios humanos quando eles identificaram um padrão comportamental comum entre alguns bandos. Eles olham para alguns animais, veem que alguns animais se diferenciam entre os próprios do seu próprio bando, então eles percebem que alguns têm esse jeito mais de alfa, entende? De líder. Outros são o próprio bando em si, os submissos. Então eles perceberam que todo grupo tinha a figura da liderança, então passaram a chamar essa figura de alfa, exato. É claro que o Godzilla não é exatamente um líder porque a gente não vê ninguém seguindo ele, entende? Pois é, não exatamente. Os titãs não são animais comuns, eles são gigantescos. Eles cobrem extensões territoriais gigantescas. E o fato é que todos os titãs se curvaram pro Godzilla depois da luta dele contra o King Ghidorah. Ou seja, os titãs realmente não seguem o Godzilla pra lá e pra cá. Mas aparentemente eles só não fazem isso porque o Godzilla não quer. O Godzilla não precisa disso. A grande verdade é que não compensa andar em bando. O Godzilla precisa ficar na frente de algum predador, ou precisa proteger os titãs. Os titãs se protegem sozinhos, né? Tipo, eles são criaturas colossais, vai ficar andando em bando. 2 míseros titãs no mesmo lugar já consumiria praticamente todos os recursos locais de qualquer região. Ia destruir tudo, entende? Ia ser aquele pisoteamento dos titãs. Então o mais prudente mesmo é que realmente fique cada um no seu lugar. Até pelo próprio conceito de que os titãs existem para manter o equilíbrio do ecossistema deles, que nesse caso é o planeta inteiro. Mas numa eventual guerra entre os titãs e uma ameaça maior, muito provavelmente se o Godzilla quisesse guiar os outros titãs para um combate, ele conseguiria sim, da mesma forma que o King Ghidorah fez quando ele acordou todos os titãs do planeta lá em Godzilla Rei dos Monstros. O Godzilla tem também esse controle em cima de outros titãs. Mas eis a pergunta, como que um titã se torna alfa? O que foi que o Godzilla fez para atingir esse posto? Galera, o Godzilla é o alfa simplesmente por ser mais forte que os outros titãs. No reino animal, né, quando você está diante de uma ameaça, só existem 3 reações possíveis. Ou você foge, ou você luta, ou você se submete. Ponto. Naquela cena onde os outros titãs se curvam diante do Godzilla no final do filme de 2019, eles fizeram isso simplesmente porque eles sabem onde o calo aperta. Eles não são bestas de comprar briga com o Godzilla. É mais vantagem para todo mundo aceitar ser um beta do que comprar briga com um cara que acabou de matar o King Ghidorah. Eles eram submissos ao King Ghidorah, vão contra o cara que matou o próprio líder deles antes, o ex-líder deles. Mas, assim como na natureza, não podem haver 2 alfas no mesmo lugar, porque se houver, eles vão ter que brigar pelo posto. Só pode ter um. Em bando de leões, por exemplo, depois que os filhotes crescem, os alfas costumam até expulsar os filhotes machos, porque sabem que futuramente eles vão disputar as presas, né? E vão disputar as fêmeas também. Só que não necessariamente eles chegam às vias de fato, né? Isso fica claro na primeira luta entre o Godzilla e o King Ghidorah. Se vocês assistirem Godzilla Rei dos Monstros, vocês vão ver que a primeira coisa que acontece quando o Godzilla encontra o King Ghidorah é que os dois ficam um bom tempo se encarando. É tenso. Pra quê? Pra ver quem submete o outro primeiro. Um olhando pro outro pra ver quem submete o outro primeiro. O que mostra que a primeira luta não é física, mas sim psicológica. É na tensão. É como eu falei, diante de uma ameaça, ou você luta, ou você foge, ou você submete.
Eles quiseram os dois tentar primeiro pela submissão. Então antes dos dois começarem a brigar, o que o King Ghidorah faz é abrir as asas. Tipo uma Naja abrindo a crista dela, entende? Como se ele estivesse tentando dizer pro Godzilla, pô, olha como é que eu sou muito mais forte que você. Você vai se submeter ou não vai? Pensa bem, entende? Aí no instante que o Godzilla ruge pro King Ghidorah, esse é o momento que o Godzilla tá dizendo que não vai se submeter. E se ele quiser o posto de alfa, vai ter que brigar por isso. Porra, galera. Então, basicamente, o Godzilla é o grande titã alfa porque ele derrotou todos os titãs que desafiaram ele. E aqueles que não desafiaram se curvaram perante a sua majestade, Godzilla. Pode ser que alguns desses titãs do Monstroverso no passado tenham se lutado contra o Godzilla, mas não lutaram até a morte, porque devem ter apanhado tanto que decidiram submeter a ele. Seria mais correto, porque era isso ou morrer. Então a gente pode dizer que a relação entre o Godzilla e os outros titãs não é a coisa mais democrática do mundo. Eu, pelo menos, não chamaria de democrático o Godzilla poder nadar pelo mundo inteiro e deixar os outros titãs restritos a cada área. Mas então, para os outros titãs, era melhor seguir o King Ghidorah, certo? Então, o problema é que o King Ghidorah era muito pior do que o Godzilla. Ele era basicamente o Thanos dos titãs. O King Ghidorah nunca quis libertar os titãs. O que ele queria era que os titãs fizessem a vontade dele. E isso ia zoar todo o equilíbrio do planeta, que só poderia ser restaurado caso o Godzilla vencesse e colocasse mais uma vez os outros titãs em submissão. Ok, mas se o Godzilla se tornou alfa, sendo mais poderoso e ganhando brigas, como foi que o Kong se tornou alfa? Galera, o Kong nasceu numa ilha onde ele era o maior animal de todos. E olha que os animais da Ilha da Caveira não eram pequenos, eram mega titãs. Ele cresceu em meio de lutas, cresceu e, porra, lutando contra Skullcrawlers, que são gigantes, protegendo os animais da ilha. Ele basicamente cresceu treinando para ser um alfa. Provavelmente, quando o King Ghidorah usou a frequência alfa para acordar os outros titãs, Kong não atendeu o chamado. Por quê? Porque a frequência alfa não funciona contra outros alfas. No momento que o Kong não respondeu o chamado alfa, ficou claro que ele era sim titã alfa. E por isso que a Monarca estava lá protegendo o Kong, isolando ele do resto do mundo. Porque se o Godzilla soubesse que tinha outro titã alfa, ele iria atrás dele. Galera, vai ter muito vídeo chegando desse universo de Monstroverso. Fora isso, vários outros vídeos da cultura pop. Por quê? Porque a gente tá aqui há 10 anos trazendo vídeo pra vocês. Então, se inscreve aqui agora, dá esse presente no começo do ano pra gente, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, eu garanto pra vocês. Só vai chegar notificação bacana pra vocês, vocês assistem se vocês quiserem. Mas pelo menos a notificação já vai manter você informado. E você presenteia a gente, e a gente presenteia você com conteúdo. Tamo junto pra caramba. Valeu, galera. Fui!